Para a gente começar essa conversa para falar sobre as crises de ansiedade, para a gente falar sobre como tratá-las e principalmente para você se libertar disso. E eu vou te dar um recado aqui antes da gente começar. Se você tiver interesse em fazer uma sessão de avaliação gratuita, ó, como está fixado aqui, escreve avaliação aqui nos comentários para que você possa receber um link no seu direct. Recebendo esse link no direct, clica no botão, vai abrir um formulário e aí você pode preencher para que você ganhe essa sessão de avaliação, uma sessão para você ter clareza sobre o que você está vivendo hoje, um sintoma como a crise de ansiedade, por exemplo, a dependência emocional, depressão, enfim, alguma coisa que esteja te paralisando nesse momento com aquilo que aconteceu na tua infância, como isso foi construído. Então é sobre isso que a sessão de avaliação vai te ajudar. Então escreve avaliação aqui nos comentários para você receber esse link, preencha, isso é muito importante, não adianta só digitar a palavra avaliação e não preencher o link lá que você recebeu, tá bom? Pode clicar, é seguro, não tem problema nenhum, vai abrir um formulário, aí você coloca os seus dados ali para que eu possa entrar em contato com você, para que eu possa, claro, falar com você, para que eu possa agendar essa sessão com você, tá bom? Então vem chegando, a gente vai começar a falar daqui a pouquinho sobre as crises de ansiedade, como que você trata elas, como é que você pode vencer, dominar isso e ter a sua qualidade de vida de novo. E eu tenho certeza, para você que talvez viva isso, ou para você que já viveu as crises de ansiedade, o quão paralisante é. E frustrante muitas vezes, você querendo fazer coisas na sua vida e você não consegue. E aí vem muitas vezes um sentimento de culpa, muitas vezes vem o julgamento das pessoas. E aqui uma coisa muito importante, a falta de conhecimento, e é por isso que eu estou aqui toda manhã, estou tentando trazer conhecimento para você. A falta de conhecimento gera julgamentos muito cruéis. Existem muitas pessoas que vivem essas crises de ansiedade e elas são julgadas. Ah, mas isso é frescura, isso não é nada. Vai lá e trabalha, é só levantar da cama e seguir a sua vida. Se fosse assim tão simples, eu diria para você que o meu consultório não estaria cheio, o consultório de outros terapeutas não estaria cheio, e a vida seria, claro, muito melhor. Claro que sim. Quem vive uma crise de ansiedade, ela não quer ficar dentro dessa crise de ansiedade. Então toma muito cuidado com o julgamento das pessoas, o que as pessoas dizem para você, não absorva isso como uma verdade, não deixe que as pessoas, com essas palavras de falta de conhecimento, como vai lá e levanta da cama, para de ser preguiçosa, isso é frescura, não deixe que essas palavras elas adoeçam a sua autoestima, que elas te prejudiquem ainda mais, porque esse é um processo, e você vai entender daqui a pouquinho, que é um processo automático. E que você não tem culpa, mas você tem o quê? Responsabilidade para fazer essa mudança. Tudo bem? Então diz de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial. Deixa eu dar um bom dia para psicóloga Yara. Oi Yara, seja muito bem-vinda. A Érica Nazaré, bom dia. Eu já tive crise de ansiedade. Conta mais, Érica, como é que foi, se você não tem mais essas crises, importante que você compartilhe aqui. A Nívia Soares também por aqui, a Esther Silva, bom dia, a Andresa chegando por aqui também, a Patrícia, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda, a Simone, a Sandra Abdul também por aqui, bom dia, a Liz Maria, a Mary também por aqui, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. A gente vai falar sobre crise de ansiedade e eu vou contar uma história. Então, pega o seu papel e caneta, porque a partir de agora eu vou contar uma história para você. E essa é a história da Sueli, 38 anos. A Sueli, moradora de Canoas, no Rio Grande do Sul, casada, um filho, formada em comunicação social e gastronomia. E quando a Sueli me procurou, isso tem mais ou menos uns 3 anos, a Sueli ela estava vivendo as crises de ansiedade. E olha só o que ela não aguentava mais na vida dela. Exatamente as crises. Quero voltar a ter qualidade de vida. As crises de ansiedade estão cada vez mais intensas e não consigo fazer coisas normais do dia a dia, como ir ao mercado ou passear com o meu filho.
Imagina para você que vive isso, o quão frustrante é. Faz sentido? Bom dia, Milena. A Érica, às vezes tem uns gatilhos que fazem ela voltar. Então, ó, fica aqui comigo para você entender como eliminar esses gatilhos de vez. Porque você usou um termo muito adequado que são gatilhos. E você precisa compreender que esses gatilhos, eles estarão aí o tempo todo na sua vida. Só que você pode desativá-los. Você pode desativá-los. Tudo bem? Ana Beatriz também chegando por aqui. Quero ter qualidade de vida e as crises de ansiedade, elas estão tirando as coisas normais da vida. Era isso que a Sueli não aguentava mais. Estava muito difícil para ela viver dessa maneira. E aqui, importantíssimo que você compreenda que a ansiedade, a primeira coisa importante é que a ansiedade é algo natural para gente. Todos nós temos ansiedade. Por exemplo, você quando chega próximo ao seu aniversário ou uma data importante para você, sei lá, aniversário de um filho, uma data comemorativa, você não fica mais ansioso, esperando aquilo acontecer? Faz sentido isso para você? Quem aqui se identifica? Escreve eu aqui. Você fica mais ansioso. Quando você tem algo importante para fazer, você, claro, vai ficar mais ansioso. E o que é a ansiedade? É a tua mente tentando antecipar aquilo que vai acontecer no futuro. E por que a sua mente faz isso? Porque tudo se trata de sobrevivência. Anota essa palavra, escreve aqui nos comentários. A Érica se identificou. Bom dia, Luana. Bom dia, Maria Augusta. Bom dia, Neide. Feliz semana para você também. A Lu Santos também por aqui. Sejam bem-vindas. Ó, a Neide, eu fico e muito. Essa ansiedade, ela é normal, tudo bem? Porque é uma antecipação. A nossa mente, ela foi se desenvolvendo para quê? Para garantir a nossa sobrevivência. Então, eu me antecipar é uma garantia de sobrevivência. Só que a nossa mente, ela está ainda, presta atenção, ela está ainda configurada muito pelo que acontecia lá atrás com os nossos ancestrais. Os nossos ancestrais, eles viviam lá num ambiente totalmente inóspito e eles eram presas fáceis para predadores. Tudo bem? Boa, Yara. Boa, Érica. Bom dia, Di Freitas. Seja bem-vinda. Isso tudo foi criando um padrão de antecipação. Eu me antecipo e aí eu garanto a minha sobrevivência. Então, é natural que a gente tenha a ansiedade. O problema são as crises de ansiedade, como a Érica aqui descreveu. Quem mais aqui tem crises de ansiedade? Uma crise de ansiedade é quando você perde o domínio, você perde o controle sobre o seu corpo. É quando você sente aqueles tremores nas mãos, nos braços, quando você começa a suar frio, quando o seu coração bate muito mais acelerado. E isso, quando acontece constantemente, isso vai tirando a sua qualidade de vida, como era o caso da Sueli. A Sueli não conseguia ir ao mercado. Por quê? Porque ela passou não a ter apenas as crises de ansiedade, mas o pior de tudo, que é o medo de ter uma crise de ansiedade. Ou seja, eu nem saio de casa porque eu tenho medo de, se eu sair de casa, eu ter uma crise de ansiedade. Alguém aqui se identifica com isso? Escreve eu aqui para eu saber se você se identifica com isso. Talvez você hoje esteja vivendo essa situação. Você está com medo de ter as crises de ansiedade. Bom dia, Leia, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Leia Dulce também por aqui, duas Leias aqui, olha só que coincidência. Seja bem-vinda também. Compreende que esse medo de ter a crise, ele é o que tira a sua qualidade de vida. Porque a crise de ansiedade, presta muita atenção, por pior que seja aquela sensação, uma hora ela vai embora. Faz sentido isso para você? Para quem já teve crise de ansiedade? É ruim, claro, desconfortável, não é uma sensação agradável, mas quando ela vai embora, quando ela acaba, ela vai embora. O problema é que quem vive com crise de ansiedade começa a ser refém do medo de ter a crise de ansiedade. E aí, como no caso da Sueli aqui, ela não conseguia ir ao mercado, ela não conseguia passear com o filho,
E claro que isso vai tirando o quê? Vai tirando a autoestima, a confiança, ela vai se frustrando, ela vai se sentindo incapaz, e aí ela vai ficando num ciclo muito ruim, extremamente ruim. Só que eu quero que você entenda que a ansiedade a gente precisa ver sob dois pontos de vista. Sob dois pontos de vista. O que está acontecendo no presente, porque até como a Érica falou sobre gatilhos, o gatilho está acontecendo no presente. Alguma coisa está gerando o quê? Esse ciclo de ansiedade. E aí tem a ver com o teu passado e com a tua infância. E aqui eu vou te mostrar algumas informações da infância da Sueli, só para você entender. Bom dia, Roseli, seja bem-vinda. Alguns dados importantes. A gestação da Sueli foi uma gestação inesperada. Os pais eram muito jovens e não estavam casados. A amamentação, até 1 ano de idade. Até aí, dentro de um padrão. Irmãos, ela tinha 3 e ela era a mais velha, né? Os pais eram jovens, ela nasceu, ela era a mais velha. E aqui uma informação muito importante, ela foi muito exigida, especialmente para ajudar a cuidar dos irmãos mais novos. Essas informações aqui da Sueli, elas são importantíssimas para você entender a construção desse ciclo ansioso. Primeiro, uma gestação inesperada. Uma gestação inesperada. Bom dia, Neidinha. Bom dia, Diginan, integrante da Comunidade Coragem, assim como a Elisângela, também integrante da Comunidade Coragem. Sejam bem-vindas. Uma gestação inesperada é uma gestação que ela tem muitas atribulações. Não é uma gestação normalmente, pelo menos no início dela, tranquila. E aqui você precisa entender que o bebê, quando está lá na barriga da mãe, está vivendo as mesmas emoções que ela. E isso se estende até o final da primeira infância, aos 7 anos. Ou seja, mamãe está tensa, eu absorvo a tensão. Mamãe está triste, eu absorvo a tristeza. Mamãe está com raiva, eu absorvo a raiva. Isso tudo o bebê vai vivendo ali. Por quê? Porque ele está no mesmo campo emocional da mãe. E como eu disse, isso se estende até o final da primeira infância. E uma gestação inesperada gera nessa mente do bebê que está se formando uma sensação de incerteza. Será que mamãe vai continuar com essa gestação? Será que mamãe vai abortar? Será que mamãe vai ter apoio? Será que mamãe vai cuidar de mim? Ou seja, isso gera o quê? Já começa a construção de um estado ansioso. Faz sentido? A incerteza, ela alimenta a ansiedade. Lembra o exemplo que eu te disse sobre você esperar por uma data importante, seja o seu aniversário, sei lá, uma festa, um marco importante da sua vida? Por que você fica ansiosa? Porque existe uma incerteza sobre aquilo que vai acontecer. Será que vai ser bom mesmo? Será que não vai dar nada errado? E aí, claro, essa ansiedade, ela é natural, como eu disse, por quê? Porque a nossa mente está buscando antecipar. Agora imagina você viver dentro de uma gestação inesperada, que não foi desejada, você não sabe o que vai acontecer. E isso é o início da construção desse ciclo ansioso. Tudo bem? Aqui tinha uma outra informação importante. Bom dia, Dalva. Bom dia, Cabral. Festas, sejam bem-vindas. Uma outra informação importante. Ela foi muito exigida na infância. Por quê? Porque ela era a filha mais velha. E depois os pais tiveram mais 3 filhos. Ela foi muito exigida. E o que isso significa? É uma responsabilidade muito grande para uma criança cuidar das outras. Ah, Gata, mas isso era normal na minha infância, isso aconteceu comigo. Ok, isso pode ser comum, presta atenção, mas não é normal. Bom dia, Manu, seja bem-vinda. Isso pode ser comum, mas não é normal. Uma criança, ela deveria estar brincando na infância. Ela deveria estar vivendo a infância e não com responsabilidades de adulto.
E no caso da Sueli, ela com 5, 6 anos, ela começou a ser um braço direito da mãe. Um braço direito da mãe para cuidar. Então assim, quando, digamos, ela cuidava dos irmãos e não ia nada bem, ela tomava bronca, ela apanhava muitas vezes. Ou seja, isso tudo vai gerando uma tensão numa criança que ainda não tem maturidade emocional para suportar aquilo. Faz sentido isso para você? Bom dia, Railton. Bom dia, Jussiara. Sejam bem-vindos. A gente está falando sobre ansiedade aqui. E aí, presta muita atenção. Vamos agora a algumas outras informações importantes. Eu sempre gosto de perguntar sobre o relacionamento dos pais como um casal. E aqui vamos prestar atenção no que a Sueli relatou. Era uma relação marcada por conflitos e violência, e todos os dias não sabíamos como seria quando meu pai chegasse em casa. Minha mãe pedia que evitássemos irritá-lo. Ou seja, era um clima tenso. Não era um clima de paz e de tranquilidade para uma criança. Faz sentido isso para você? Era ali um clima de tensão. Os pais brigando, com violência, o pai batia na mãe, o pai chegava muitas vezes alcoolizado, e aí ficava aquela tensão, não podemos irritar o papai. Como é que você fica quando você tem uma ordem explícita como essa? Olha, você não pode irritar o papai. Mas o que é irritar o papai? Eu não sei. Eu fico tenso. Será que se eu falar boa noite eu estou irritando o papai? Eu fico tenso. Se eu espirrar e acordar o papai, será que isso é irritá-lo? Ou seja, essa incerteza, lembra? A incerteza alimenta a ansiedade. Bom dia, Conceição. Isso vai criando na cabeça dessa criança esse estado ansioso. Era muito difícil essa relação dos pais e, claro, que impactava nas crianças. E aqui eu vou te dar um conselho para você que é mãe, para você que é pai e que talvez hoje esteja vivendo um relacionamento ruim, e você talvez até esteja ainda nesse relacionamento utilizando o argumento de que eu estou aqui pelos meus filhos, eu não quero que os meus filhos sofram, eu não quero que os meus filhos fiquem sem o pai ou fiquem sem a mãe. Entenda uma coisa, o que vocês estão proporcionando como adultos para essas crianças, seja um clima de violência, seja um clima de tensão, seja um clima amoroso, essas crianças estão absorvendo tudo. E elas estão criando a visão de mundo delas sobre relacionamentos, sobre amor, a partir do que elas estão vendo. Então você talvez ache que eu ficando nesse relacionamento, eu estou poupando os meus filhos. Não, eu vou falar o português bem claro, você está ferrando os seus filhos. Você está ferrando os seus filhos. Por quê? Porque na verdade você está se escondendo muitas vezes atrás disso, porque você não tem coragem de tomar uma decisão. Tudo bem? A Yara, obrigado Yara, a Yara concordou aqui. Entenda que você precisa tomar uma decisão. E muito das crises de ansiedade que eu já tratei através da hipnoterapia tinham exatamente esse ponto de tomar uma decisão no presente, porque essa indefinição no presente gera o quê? Alimenta a incerteza. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se está fazendo sentido isso para você. E aí uma outra pergunta importantíssima para a gente entender a história da Sueli, que é o relacionamento com a mãe. Não sei o que é afeto e carinho. Minha mãe sempre me tratou como se eu fosse uma empregada. Tudo o que eu fazia estava errado. E quando fazia algo de bom, não havia reconhecimento. O que era bem diferente com os meus irmãos. Olha só quantas coisas importantes aqui que a Sueli trouxe nessa descrição da relação com a mãe. Primeiro, uma relação sem afeto e sem carinho. Para uma criança, especialmente na primeira infância, ou na primeiríssima infância ainda mais, a criança precisa se sentir segura. E a maneira dela se sentir segura é através do quê? Através do afeto. Afeto é amor, carinho,
segurança, é alimentação, isso tudo compõe um afeto. E a criança, ela precisa disso para se sentir segura. Tudo bem? Então, a Sueli não tinha esse afeto, ela não tinha esse carinho. A mãe sempre tratou a Sueli como uma empregada, como a filha mais velha. E isso vem, presta muita atenção, dessa gestação indesejada. A gente às vezes, e o que eu vou falar aqui, a Fernanda, oi Fernanda, obrigado pela tua coragem aqui, ó. Não tenho coragem nem dinheiro para me manter. Eu vou separar isso em duas partes, tá bom, Fernanda? Coragem é ação com preparação. É você se preparar para ir, para tomar essa decisão. E quando você se preparar, você vai entender como ter ou fazer dinheiro para se manter. É muito importante que a gente entenda que alguns processos na nossa vida, eles não vão ocorrer do dia para a noite. Então, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da Fernanda aqui, que ela está dizendo, ó, eu não tenho coragem e nem dinheiro para me manter. A coragem vem dessa preparação. E o dinheiro, que é um fator obviamente essencial nesse processo, ele talvez não vá também acontecer do dia para a noite, mas você precisa o quê? Começar a trabalhar em torno disso, a ter um plano, e isso vem dessa preparação. Então, às vezes, um processo de separação, ele demora, sim, 1 ano, talvez até um pouquinho mais, mas o que você não pode mais é aceitar ficar numa relação que não é boa para você, passiva, sem fazer nada para sair dela. Tudo bem? Isso está no teu controle. Isso está no seu controle. E eu vou falar com propriedade aqui, porque assim, talvez uma das coisas que eu mais trate como hipnoterapeuta tem a ver com a dependência emocional. E a dependência emocional mantém muitas pessoas em relacionamentos tóxicos, abusivos, em casamentos falidos. E o que eu tenho mais visto nos últimos anos são pessoas que conseguem sim sair. Elas não saem muitas vezes do dia para a noite como você gostaria. Você gostaria talvez hoje de sair, pegar suas coisas e ter a sua vida, a sua casa, se sustentar com tranquilidade. Ok? Isso é o desejo. Mas para eu alcançar isso eu preciso construir. E aí é onde a coragem, e a verdadeira coragem que eu digo que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é a ação com preparação. Tudo bem? Faz sentido, Fernanda? Dá um joinha aqui se isso faz sentido para você. A Tairini também por aqui. A Mônica, seja muito bem-vinda. Bom, essa maneira que a Sueli era tratada pela mãe tinha muito a ver com essa gestação indesejada. E aqui eu vou falar uma coisa que pode ser um pouquinho impopular, mas eu vou falar sobre o ponto de vista da hipnoterapia como terapeuta. A gente aprende por convenções sociais algumas regras que às vezes a gente se sente culpada por não viver aquilo. E a gente precisa compreender que todo o impacto que você teve na tua infância moldou quem você é hoje. E às vezes a gente acha que não pode, às vezes por crenças, às vezes por uma religião que a gente segue, pelo que a gente aprendeu ao longo da vida, que os nossos pais, ou os pais, sempre vão amar os filhos. E essa não é uma verdade. Por quê? A primeira coisa, a sua mãe, o seu pai, são tão humanos quanto você. Seres humanos. E pelas razões, circunstâncias, e aqui, claro, não cabe o julgamento a essas pessoas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Babi. Bom dia, Dani. Não cabe o julgamento. Mas pelas razões delas, elas criaram ali um sentimento por aquela situação. Então, por exemplo, no caso da Sueli, a mãe culpava ela de uma maneira inconsciente, porque a gestação foi inesperada, ela culpava, porque a vida dela mudou.
Aí ela teve que casar, aí ela teve outros filhos, os planos que ela tinha meio que foram por água abaixo e ela culpava. Então a maneira que ela punia a causadora, entre aspas, de todos esses problemas que era a Sueli, era o quê? Tratando ela como uma empregada. E aí, olha, veja a diferença no tratamento que ela dava para a Sueli e para os demais irmãos. Isso era perceptível para a Sueli. Com os outros irmãos era, digamos, muito mais tranquilo. Ela era exigida o tempo todo. Tudo bem? Um outro ponto importante aqui é entender a relação com o pai. Sem muitas conversas. Meu pai era calado, quase não conversava com a gente. Apenas quando precisava dar algum corretivo, que era normalmente com violência física, ou seja, um pai totalmente sem afeto, um pai que não conseguia ser carinhoso, dar segurança para essa criança. E também marcado por muita violência. E aqui é uma coisa que eu sempre digo, às vezes a gente minimiza o que aconteceu na nossa infância de ruim, como por exemplo, apanhei na infância, mas estou vivo. Isso é uma das maiores idiotices que existem. Idiotice. Porque você acha que não te deixou nenhum problema. Você acha que tá tudo bem. Só que a ferida emocional tá aberta. E normalmente é a ferida da humilhação. É uma ferida que foi aberta porque aquele tapa ou aquela sequência de surra que você tomava todos os dias ou tomava sempre que fazia algo errado, criou na sua mente um aprendizado. E junto com esse aprendizado tem uma emoção ligada. E aí você talvez repita esse comportamento com os teus filhos, você talvez seja uma pessoa depressiva, você talvez seja uma pessoa que coma demais, que beba demais para fugir de uma realidade. Então assim, para de jogar para debaixo do tapete o que aconteceu na tua infância. Gata, mas eu já perdoei os meus pais, a minha mãe, o meu pai que me batiam. Isso se você fez o perdão verdadeiro. O perdão verdadeiro, se você fez, eu acredito. Se você não fez o perdão verdadeiro, eu não acredito. Gata, o que é o perdão verdadeiro? É quando você elimina, quando você desativa a emoção ligada ao fato. Não adianta você perdoar da boca para fora, porque agora você fez um retiro espiritual, porque você se conectou espiritualmente com alguma coisa, e aí você agora perdoou. Agora eu compreendi que os meus pais deram o que eles podiam. Sim, isso é bonito na teoria. É lindo na teoria. Lindo na teoria. Mas isso não funciona. Por quê? Enquanto a emoção estiver ativa, lembra que a Érica falou aqui no começo, não sei se a Érica ainda está aqui, a Érica falou dos gatilhos. Um gatilho, ele só funciona porque existe uma emoção ligada. É como uma corrente elétrica, tudo bem? Se a corrente ela está totalmente montada, ela não tem nenhuma quebra, a energia vai passar por ali. É a mesma coisa. Então assim, por que um gatilho me atinge e me leva para uma crise de ansiedade? Porque tem uma emoção ativa. Como que eu evito que aquele gatilho gere uma crise de ansiedade? Se eu desativar o quê? A emoção. Tudo bem? Oi Eloíde, eu não acho, mas tenho certeza que a forma como fui criada fez com que me tornasse o que sou hoje. Mesmo que eu não tenha raiva. Sim. E aí a gente sempre precisa entender, às vezes essa raiva, ela está no nosso subconsciente. Ela não está visível. Mas existem outras situações. A Érica está aqui. Legal, Érica, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, que bom que você está aqui acompanhando atenta. Deixa eu dar um bom dia para a Luciana. Oi, Luciana, bom dia. A Leila também por aqui, sejam bem-vindas. A gente está falando sobre crise de ansiedade aqui. Subconscientemente, essa raiva existe. E era o caso da mãe da Sueli. Ela tinha uma raiva subconsciente da Sueli. Por quê? Porque, entre aspas, a Sueli estragou a vida dela. Isso era a visão da mãe. E o pai também.
o pai também. Aquela gestação inesperada mudou os rumos de tudo. Tudo bem? Lembra que eu te falei no início que quando a gente fala de crise de ansiedade, a gente precisa avaliar aquilo que aconteceu no passado, como eu mostrei aqui para você com a história da Sueli, a infância, a gestação, a relação dos pais. Lembra? A relação dos pais muito tensa, de muitas brigas, de não poder irritar o pai. Tudo isso, Adriano, seja muito bem-vindo, meu amigo de Marília, seja bem-vindo. A tal da Neguinha também por aqui, seja bem-vinda. Que legal vocês por aqui, a gente está falando de crise de ansiedade. E imagine que toda aquela tensão foi construindo o quê? Esse estado ansioso dentro da vida da Sueli. Só que existe um outro fator que eu falei para você, que é o presente. O presente está ligado aos gatilhos. O que está acontecendo hoje na sua vida. Por isso que crise de ansiedade não basta apenas eu olhar para o passado e se eu não resolver o presente. E não adianta eu apenas olhar para o presente e resolvê-lo se eu não olhar para o passado e resolvê-lo. Faz sentido isso para você? A crise de ansiedade, ela é realmente eliminada quando você trabalha nas duas frentes. Tanto no passado, aí onde a hipnose ela é muito eficiente, assim como no presente, onde a hipnose também é eficiente. Só que, a partir da hipnose, você precisa tomar decisões e fazer escolhas. Então, pegando aqui até a fala da Fernanda, que falou, né, não tenho coragem, não tenho dinheiro, o que a gente precisa entender? O que te mantém nessa relação? Conscientemente, talvez a dependência financeira, ok? Só que, e subconsciente? Isso tem a ver com a infância. E aí, no momento que você resolve a infância e você começa a construir um plano para você sair dessa relação, você vai precisar em algum momento fazer uma escolha, tomar uma decisão. Tudo bem? Faz sentido? Bom dia, Valquíria. Você vai precisar tomar uma decisão. Não dá para você se curar, guarda essa frase, não dá para você se curar estando no mesmo ambiente que te adoeceu. É impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu, no ambiente que está ali te adoecendo. E por que eu estou te falando isso? Porque tem uma informação importante, a relação da Sueli com o marido dela. Lembra, ela é casada, um filho. E aí presta atenção. Meu casamento não está bom há muito tempo. Ele é um narcisista e me humilha o tempo todo. Só que eu não consigo terminar, porque às vezes acho que é coisa da minha cabeça e não sei se ainda o amo. Isso aqui é muito importante, presta atenção. Se você, aliás, conhecer alguém que está vivendo um relacionamento narcisista, compartilhe agora essa live, porque eu vou entrar exatamente nesse ponto aqui. E talvez ela esteja vivendo crise de ansiedade e talvez tenha a ver com uma relação narcisista que ela está vivendo. Tudo bem? Então, presta muita atenção no que eu vou te falar. Essa relação que a Sueli tinha com o marido, de humilhação constante, de viver com um narcisista, isso alimenta ainda mais esse estado ansioso. Alimenta ainda mais esse estado ansioso. Faz sentido isso para você? Porque você não sabe o que vai acontecer. Viver com um narcisista, e eu já, assim, não apenas por atender muitas pessoas com dependência emocional, muitas pessoas que tiveram relacionamentos narcisistas, mas a definição acho que mais precisa sobre você ter um relacionamento com um narcisista é viver todos os dias numa montanha russa. Você já foi numa montanha russa de parque de diversão? Tem hora que tá legal, tá confortável, quando vem queda, e aí você fica tensa, e aí você grita, e aí o tempo todo. Então, uma relação com o narcisista vai alimentar ainda mais esse estado ansioso. Faz sentido isso para você? E aí, claro, o narcisista, ele acaba tirando de quem é a vítima o seu poder pessoal.
vai adoecendo ainda mais a sua autoestima. Ó, Fernanda, exatamente. A Leila, verdade. Bom dia, Derli, seja bem-vinda. Ale Araújo, oi Ale, seja muito bem-vinda, que legal você por aqui. VCT França também por aqui, a Maria do Socorro, seja bem-vindo, bem-vinda. O narcisista, ele é um predador, ele vai lá, suga tudo que você tem de bom, tudo. E aí te manter num sistema de humilhação é fundamental para quê? Para que você não tenha força para reagir. Uma outra característica do narcisista, ele te isola de todo mundo. Começa a perceber se você não está muito sozinha, se você não deixou de, sei lá, de ter amizades porque o narcisista falou para você, essas suas amigas, hein, falam besteira, e começou a te persuadir a sair dessa relação, dessas relações que você tinha. Tudo bem? Porque é uma maneira de domínio. Você sozinha, você vai ser uma vítima muito fácil. Então imagina, na vida da Sueli, além de toda a história dela, ela estava vivendo no presente um relacionamento narcisista. Um relacionamento onde ela estava em estado de tensão o tempo todo. E uma outra coisa importante, que é a incerteza. Será que eu ainda o amo? Eu não sei se eu amo. Por isso que ela não conseguia terminar. Mas e se ele mudar? Minha amiga, meu amigo, as pessoas só mudam se elas quiserem. Simples assim. E não dá para imaginar um narcisista onde ele está no controle da situação que ele queira mudar por livre e espontânea vontade ou só porque você pediu. Não caia nessa historinha. Faz sentido isso para você? Não caia. Ele só vai mudar se realmente ele entender por uma perda muito grande que talvez ele tenha, que signifique para ele, e aí ele vai buscar tratamento. Tudo bem? As pessoas só mudam se elas quiserem, e ponto. Saia dessa ilusão de que um dia ele vai melhorar. Não vai. Não vai. Pode ter certeza. E isso é um sinal claro de dependência emocional. Eu não sei se é amor ou se é dependência emocional. Essa acho que é a pergunta, ou uma das que eu mais recebo diariamente no Instagram. Gata, eu não sei se é amor ou dependência emocional. E eu posso dizer para você, 99,9999% a resposta é dependência emocional. É dependência emocional. E dependência emocional te traz essa dúvida, o que alimenta ainda mais o quê? A sua ansiedade. Lembra, a incerteza alimenta a ansiedade. Tudo bem? Bom dia, Zélia. Bom dia, Guizi, também por aqui. A Francilene também, seja bem-vinda. Emirson, seja muito bem-vindo. A gente está falando aqui sobre crises de ansiedade. Aliás, até acabei esquecendo, se você quiser ter uma avaliação gratuita comigo, escreve avaliação aqui para você ganhar uma sessão. Você vai receber um link no seu direct e aí você clica e preenche o formulário, tá bom? Rosane também por aqui, a Joelma, sejam bem-vindas. Agora, qual a relação, vou fazer um resumo aqui, qual a relação entre as crises de ansiedade e a história de infância da Sueli? Presta muita atenção aqui. As crises atuais, elas tinham tanto relação com essa infância, com a tensão do casamento dos pais e com tudo que ela viveu, a alta exigência que ela sofreu, com esse casamento com o narcisista. Abandono emocional da mãe, e aí é muito importante. O que é o abandono emocional? A mãe não conseguiu estar presente emocionalmente, porque a mãe, lembra, tratava ela sem afeto, sem carinho. Gerou a ferida do abandono, que normalmente é a base da dependência emocional. Normalmente é a base da dependência emocional. E o relacionamento dos pais criou um aprendizado sobre casamento. O que isso significa? A relação dos pais era tão ruim e a mãe era submissa ao pai. A mãe não tinha forças para se separar, não tinha condições para se separar, que a mente dessa criança, no caso a Sueli criança, começou a criar como referência para relacionamentos aquilo que ela estava vendo.
Por isso que eu falei no início aqui, um pouco antes, que você que está vivendo essa relação ruim, uma relação às vezes de abuso, de violência, e achando que estou no casamento, me mantenho pelos meus filhos, você está ferrando a vida dos seus filhos. Você está ferrando a vida dos seus filhos. Eu sei que não é confortável ouvir isso, mas é a pura verdade, sabe por quê? Porque provavelmente lá na frente eles vão trazer para a vida deles relacionamentos parecidos. E aí a pergunta que eu te faço, para você que é mãe, para você que é pai, você quer que os seus filhos vivam a mesma relação que você está vivendo hoje? Coloca aqui sim ou não. Você quer que os seus filhos vivam a mesma relação que você está vivendo hoje? Sim ou não? Se a resposta é sim, tudo bem. Continua nesse casamento aí. Continua que você está aí. Ó, você está fazendo muito bem, hein? Parabéns. Você está indo muito bem. Agora, se você não quer, está na hora de você mudar. Ó, Fernanda não. Que bom, Fernanda. Que bom que a tua resposta não. Bom dia, Meg. Seja muito bem-vinda. A Regi, a Leti, Thalita também por aqui. Edizimar também por aqui. O Tempo Faz Morada. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Não, tem que ser um não mesmo, né, Fernanda? Não quero que minhas filhas vivam isso. Eu não quero que os meus filhos vivam isso. Porque você sabe o quanto isso é ruim. E aí, tendo toda a ciência... Fernanda, aqui são 3 meninos, mas os homens também podem ser vítimas de narcisistas, por exemplo. Porque o narcisista, né, claro que normalmente a gente olha e fala o seguinte, o narcisista é o homem. Diria que a maioria é. Mas também existem mulheres narcisistas. Por quê? Porque são seres humanos. O narcisismo, ele nasce de uma ferida emocional. O narcisista, a pessoa que hoje é narcisista, ela carrega as suas feridas emocionais. E ela encontrou como estratégia de vida e de sobrevivência ser esse narcisista. E eu, obviamente, não estou defendendo o narcisista, mas é assim que funciona. Porque tudo se trata de sobrevivência. A gente está lutando o tempo todo para sobreviver. O tempo todo. É por isso que você pode, por exemplo, cometer um crime para se defender. Você provavelmente mataria alguém se a sua sobrevivência estivesse em risco. Porque é sobrevivência. Entende isso? A Eloide, isso é verdade. Se eu tivesse aprendido isso antes, já vejo até traços do narcisista no meu filho. Acredito que foi aprendizado, sim. E aí, no teu caso, né, se você está dizendo do teu filho, né, assim como para Fernanda também, né, que tem meninos, a referência, por exemplo, de masculina é o pai. Então é isso que ele está entendendo. Os homens agem assim. Eu sou homem, então é assim que eu tenho que agir. Tudo bem? Bom dia, Roseli, seja bem-vinda. A Meg, um filho mais velho pode se tornar um narcisista? Sim, pode, principalmente se ele traz as feridas emocionais lá de trás, sem dúvida nenhuma. Mas, se ele não traz, a chance é zero. A não ser que ele passe por um trauma muito forte, uma coisa que, sei lá, traga para ele um sentimento grande de vingança, enfim. Mas, tirando isso, não. Mas, se ele traz as feridas emocionais da infância, pode ter certeza que sim. Tudo bem? Aí, eu apliquei o meu protocolo de 60 dias. Eu tenho um protocolo de hipnoterapia de 60 dias, para que em 60 dias a gente resolva essas questões. No caso da Sueli, as crises de ansiedade e também, por tabela, aí a dependência emocional. E aqui, vou mostrar para você o que nós aplicamos dentro desse protocolo com a Sueli. Primeira coisa, a desativação do estado ansioso, que era decorrente da tensão familiar e das exigências. Como é que você faz isso? Através da hipnose, onde a hipnose consegue acessar o subconsciente para tirar primeiro a emoção. Lembra que a emoção é ela que mantém o gatilho e faz com que aquele gatilho ele seja disparado e tenha uma consequência? Desativando a emoção, ou seja, ressignificando
tudo aquilo que gerou esse estado ansioso, como por exemplo a gestação. Tudo bem? Segunda, a cura da ferida do abandono e eliminação da dependência emocional. A ferida do abandono ligada à mãe, a falta de afeto, a falta de carinho da mãe. Então, esse foi um ponto importantíssimo também. E com isso, a eliminação da dependência emocional, fazendo a mente dela ter a certeza que ela não precisava mais ter medo de ficar sozinha, que ela poderia estar sozinha e estar bem, porque é isso que muitas vezes prende as pessoas dentro da dependência emocional. Sozinho eu não consigo, eu preciso sempre ter alguém para me sentir bem, feliz e em segurança. Nova visão sobre o relacionamento dos pais, um novo significado, fazendo a mente dela entender que aquela relação ela era doentia e que ela não deveria ter aquilo como referência e que ela não precisava repetir todas as dores da mãe principalmente, no relacionamento dela. Tudo bem? Eliminação da raiva com o marido. Importantíssimo também, lembra? O marido narcisista. Então a eliminação da raiva é desativar essa emoção para que você possa o quê? Para que você possa compreender. E compreendendo você ter clareza sobre o que fazer. É importante, por quê? Porque a raiva, enquanto ela está ativa, te torna uma pessoa reativa. E ser reativo numa relação narcisista não é inteligente. Não é inteligente. Ah, o gato, então é ser passivo? Não. É você ser ativa no sentido de construir um plano para sair dessa relação. Tudo bem? E a construção da programação de merecimento e de capacidade. Para que ela pudesse entender que ela poderia sim viver sozinha, sair daquele relacionamento. E aí, Fernanda, para você que ainda está aqui, para entender que sim, ela era capaz de se sustentar sozinha, de que é capaz de ela ter dinheiro, talvez no início você vai ter uma queda, vai ter um desconforto, mas a pergunta que eu sempre faço é: você está disposta a passar pelo processo, a pagar o preço do processo? Porque às vezes o pagar o preço do processo é você, por exemplo, perder um pouco da sua estabilidade financeira. É você perder um pouco de um conforto que você tem hoje dentro da relação. Você está disposta a isso? Ou está disposta a isso? Você não está disposta a isso? Tá tudo bem por você continuar nessa relação falida, narcisista, que está te fazendo mal? Por isso que eu sempre também digo que enquanto a dor de onde você está, a dor do que você está vivendo não for mais forte do que a dor daquilo que você precisa fazer para sair de uma relação de dependência emocional, por exemplo, você não muda. Você tem que olhar para a tua situação e falar assim: eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. E assim, tem que ser um não querer de verdade. É tipo assim: eu não aceito mais isso. Não dá, chega. Todos nós temos um ponto chamado de inflexão. É um momento, sabe aquele dia D? É quando você lá na frente, na sua história, você vai olhar e falar assim: o dia que eu mudei foi naquele dia. E tomara que seja hoje que você está aqui assistindo essa nossa conversa. Que hoje seja o seu dia D. Que você saia daqui hoje inconformada com o que você está vivendo. Inconformada, não culpada, inconformada. Puxa, eu tô aqui presa numa relação ruim, eu tô aqui presa em crise de ansiedade, eu tô presa aqui numa dependência emocional, eu tô presa aqui numa depressão. É não aceitar mais isso, não é se culpar, é não se conformar mais com esse sofrimento. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim o teu principal aprendizado de hoje. Bom dia, Thalita, seja bem-vinda. O Ederson também, o Brechó Cheirinho também por aqui, sejam bem-vindos e bem-vindas. Saia daqui hoje inconformada. E aí começa a entender como você pode sair disso. E às vezes a gente precisa ter clareza, por isso que eu estou aqui dando a você a oportunidade de fazer uma sessão de avaliação comigo gratuita.
para que você entenda a relação entre a tua infância e o teu problema atual. Como eu mostrei aqui na história da Sueli, como eu mostro aqui todos os dias. Entende que a ansiedade, as crises de ansiedade que a Sueli tinha, não é algo que foi construído do nada. É uma construção que vem, desde a infância. Tudo bem? E aí, olha só que legal. No meu protocolo de hipnoterapia, para quem já fez sabe bem disso, é um protocolo de 60 dias que a gente começa com uma primeira hipnoterapia completa. Uma primeira hipnoterapia completa. E depois da primeira hipnoterapia completa, e depois a gente tem, né, os outros atendimentos, mas depois da primeira hipnoterapia completa, eu até printei aqui, eu guardei essa mensagem da Sueli. Ela me mandou essa mensagem, eu acho que 1 ou 2 dias depois da primeira hipnoterapia completa. Ô gata, não sei o que você fez, mas eu nunca tinha acordado tão calmo em toda a minha vida. É assim mesmo? Parece que saiu uma coisa aqui do meu peito que me sufocava e me deixava nervosa. Hoje consegui me ver no espelho e sorrir para mim. Isso é muito, muito, muito importante para talvez te inspirar esse depoimento da Sueli, porque é um depoimento que dá esperança. Que dá esperança. A Sueli não teve mais as crises de ansiedade que ela tinha antes. E meses depois, ela também me relatou que ela conseguiu sair da relação. Ela conseguiu sair do relacionamento que ela tinha. Isso só foi possível por quê? Porque ela curou as feridas emocionais dela do passado. Ela desativou as emoções ligadas que faziam com que ela ficasse com medo. Então imagina, se ela não resolve a crise de ansiedade primeiro, ela vai se sentindo cada vez mais incapaz de sair da relação. Então resolvendo isso, eu me fortaleci de novo. Eu não preciso mais ter medo de ter crise de ansiedade, porque eu não tenho mais. E aí com a cura das feridas emocionais, especialmente a ferida do abandono, ela pôde o quê? Se livrar da dependência emocional. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu ver aqui alguns aprendizados. A Leila, sair dessa relação conturbada. Ótimo. Então, para sair de uma relação conturbada, é preciso curar as feridas emocionais. Se você ainda não saiu, é porque existe uma dependência. Porque conscientemente você já sabe, provavelmente. E por que você não sai? Porque existe, aí são os argumentos que a mente usa. É por causa dos filhos, é por causa do dinheiro. E eu não estou dizendo que isso é insignificante, mas não são as verdadeiras causas. Tudo bem? A Leia, ser firme em minhas decisões. Excelente, Leia. E você tá evoluindo, lembra disso. A Leia está no meu protocolo de hipnoterapia e você está evoluindo a cada dia, cada vez mais forte. Parabéns. A Fernanda, reconhecer que estou ferrando com a vida dos filhos, achei que ainda estava por eles e me senti incapaz. Eu vou conseguir e saber que é um processo me deixa mais tranquila. Sim, Fernanda, é isso. É um processo. Para algumas pessoas ele é mais rápido, para outras pessoas ele demora um pouquinho mais. Só que a única coisa que você não pode é parar. Então assim, começa a entender por que a tua história de infância, por que ela tem impacto hoje na sua vida e na sua decisão. E aí essa preparação que é a coragem, porque coragem é ação. Quando a gente fala o seguinte, nossa, os bombeiros são corajosos, não é? Normalmente a gente fala isso, não, uma profissão de coragem são os bombeiros. Nenhum bombeiro começa apagando um incêndio num prédio de 50 andares com uma velhinha num apartamento em chamas com seu gatinho no colo. O bombeiro não começa fazendo isso. Os bombeiros não pegam alguém na rua e falam o seguinte, você não quer lá com a gente salvar uma velhinha que está num prédio em chamas? Vamos lá. Não, há uma preparação. Ou seja, aquele corajoso que um dia vai entrar
num apartamento em chamas, ele vai entrar, vai arriscar a vida dele preparado. A pior coisa que existe é você tomar uma decisão sem preparação. Ah, eu vou me separar, vou embora hoje. Tá, você vai se sustentar como? Claro que isso não se aplica se você está vivendo uma situação de violência extrema e que a sua... qualquer tipo de violência, claro, né? Não apenas a extrema. E que está colocando você, seus filhos em risco, você precisa pedir ajuda, você precisa sair agora. Pedir ajuda para familiares, para a polícia, mas você precisa, obviamente, sair. Mas se, digamos, é uma situação que você pode, digamos, controlar isso, preparação. Tudo bem? E não deixe que a tua mente use argumentos como esse. Ah, é pelos filhos. Não, não é. E isso tem um impacto na vida deles, pode ter certeza. Tudo bem? A Neide, ô gata, calma a gente só na conversa aqui. Tem o dom da palavra, com certeza. Obrigado, Neide, gratidão. Gratidão. A Érica, gratidão pelos ensinamentos. Obrigado. Excelente. O importante é que vocês entenderam e olhem a história de vocês. A história de vocês traz muitas respostas. Muitas respostas. E aí, claro, se você precisa de ajuda profissional, busque para que isso seja resolvido. De uma maneira assertiva, de uma maneira ética. Tudo bem? Para que você realmente se liberte e para você que, por exemplo, como a Fernanda aqui que tem os filhos, para que você possa ser a heroína dos seus filhos. Para que seus filhos tenham orgulho de você, da sua decisão. Porque provavelmente entre esses 3 filhos tem um que está mais apegado a você e que está querendo te proteger e que está triste com o que você vive e talvez esteja vivendo os mesmos sentimentos que você. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar. Um bom carnaval pra você. E aí você vai falar o seguinte: ah, gato, então você só volta depois do carnaval, né? O meu compromisso com você é diário. Segunda-feira, 8h30 da manhã, eu estarei aqui. Segunda-feira de carnaval? Sim! Traga a sua fantasia, traga a sua serpentina, traga o seu confete, traga o seu samba no pé. Eu não vou trazer o samba no pé, eu posso trazer até a serpentina, os confetes, mas o samba no pé... Com certeza eu não trarei, porque não é uma habilidade que eu tenho, tá bom? Mas eu trarei para você aqui o conhecimento que eu tenho e a minha palavra para te ajudar, tá bom? Segunda-feira a gente volta com mais um Em Paz com a História, mais uma história para te inspirar e para te ajudar, tá bom? Lindo carnaval para você, um grande abraço, tchau!